Olá, eu sou Maurício Quino e este é o podcast da Gay Blog, o seu canal de entretenimento e empoderamento. Neste episódio vamos falar sobre cinema e representatividade LGBTQIA+. O audiovisual tem uma responsabilidade enorme nisso, porque pega as ideias que a militância desenvolve e transforma, empacota de um jeito que consegue pra sociedade. E tem muito a ver com visibilidade isso, eu acho. Porque o preconceito, ele tem a ver com a invisibilidade, né? Da própria palavra, né? Você não conhece, então você cria um preconceito sobre o que são os gays, o que é a comunidade LGBT. E quando você começa a assistir histórias e você vê que aquelas pessoas são iguais a você, que não tem diferença, isso quebra, né? O preconceito, ele é meio destruído, assim, de alguma forma. E só sobra quem é muito preconceituoso mesmo, que aí, enfim, aí tem os outros aspectos, que pode ser religioso, ou cultural, ou até, assim, enfim, também é muito difícil gerações antigas que têm o preconceito enraizado conseguir virar a chavinha. Mas eu acho que pra uma geração nova que cresce com essas referências, cresce com essa visibilidade, sabendo que as pessoas gays existem, que as pessoas trans existem. É isso, é uma criança que sabe que isso existe, não tem por que em algum momento você sentir que aquilo é errado, né? O convidado deste episódio é o cineasta Daniel Ribeiro. Ele nasceu em São Paulo, é diretor, roteirista e montador formado pela ECA USP. Seu curta-metragem Café com Leite, de 2007, viajou o mundo e foi premiado no Festival de Berlim. Este mesmo festival também premiou seu primeiro longa-metragem, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, no ano de 2014. Ele também dirigiu o curta Eu Não Quero Voltar Sozinho, Love Snaps, e a série Todos Nós para a HBO. Daniel, junto com a sua sócia produtora Diana Almeida e o produtor Fernando Sapelli, lançam neste mês de junho o longa-metragem 13 Sentimentos. E mais recentemente, o cineasta terminou de filmar o filme Amanda e Caio, que compõe a trilogia sobre relacionamentos e sentimentos e que conta com um elenco formado completamente por pessoas trans. Gay Blog, entretenimento e empoderamento. Daniel, obrigado pela sua presença, um prazer tê-lo aqui conosco. É um prazer meu estar aqui na podcast do Gay Blog, principalmente porque o Gay Blog sempre apoiou, acho que em todas as coisas que a gente faz na produtora, os meus filmes. Mandar um abraço pro Vinícius e Amada também, que tá sempre ali, parceiro. E é um prazer estar aqui com vocês. Para começar a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse seus pronomes e se autodescrevesse. Meus pronomes são ele e dele. Eu sou um homem branco, de cabelo e barba preto escuro, começando a ficar grisalho, então tem uns fios brancos também. Eu tô vestindo um shorts marrom e uma camiseta preta. Poderia contar a sua formação e trajetória profissional? Eu me formei na ECA, na USP, né, no curso de audiovisual, em 2006. E foi ali que eu comecei, na própria faculdade, já comecei um pouco a desenvolver, acho que essa temática que é do meu trabalho, né? Que é falar dos personagens gays no cinema brasileiro. E ali, quando eu tava na faculdade, eu tinha essa vontade de falar de personagens gays, retratar esses personagens gays, mas não tendo a homossexualidade como o conflito principal do personagem, né? E é aí que surge o Café com Leite, que é meu primeiro curta, que eu filmei em 2006 e a gente lançou em 2007. E a história era essa, era um casal jovem, de 20 e poucos anos, que tava decidindo ir morar junto, e os pais de um deles morria, e ele ficava responsável pelo irmãozinho de 10 anos. Então o tema ali não tinha nada a ver com a homossexualidade, né? Mas era um casal gay que de repente tinha que lidar com essa nova criança que eles viravam responsáveis por ela, né? Todos os seus filmes, como você comentou, tem temática LGBTQIA+. Fazer cinema é fazer política? Eu acho que sim, eu acho que eu fui fazer cinema meio por isso, assim. Acho que eu sou muito mais militante do que cineasta. Eu falo isso, assim, porque eu acho que eu acredito que é uma forma de traduzir certas questões que às vezes a gente fica no debate, tendo que explicar que ser gay é natural. E aí eu acho que os filmes, você retratar os personagens em situações que são super universais, ela faz essa comunicação com um público que não necessariamente é um público LGBT, compreender melhor e ver que é todo mundo muito igual, né? E que a homossexualidade é só um dos aspectos da nossa vida, né? Mas por conta de tudo que a gente vive, por todo o preconceito, todos os desafios, as lutas que a gente tem que ter, acaba tendo um protagonismo muito grande, né? Eu espero que daqui a alguns anos, algumas décadas, e já sinto que eu acho que isso hoje acontece um pouco, que as próximas gerações não vejam a questão da sexualidade e da, enfim, identidade de gênero também, que seja uma luta, né? Que seja algo que você nasce e as pessoas vão lá e, enfim, é uma das características suas como ser humano e que é tão natural e que ninguém nunca vai, assim, você não precisa sair do armário, né? Quais são suas referências artísticas no cinema, na música, literatura, artes visuais?
Cinema, assim, por exemplo, o Wong Kar-wai, o Happy Together, é um filme que é super marcante, assim, ficando nesse universo LGBT, né? O John Cameron Mitchell também, eu lembro quando eu vi Hedwig and the Angry Inch na mostra, quando estreou, foi super impactante. Tem o Short Bus também, que veio depois, que é super... E que também tinha um pouco, agora com 13 Sentimentos que a gente vai lançar, que também a gente assistiu, ficou pensando ali, porque tinha uma coisa da sexualidade que tem naquele filme, e acho que tem no 13 Sentimentos também, te trouxe um pouco isso. E eu gosto dos filmes, assim, acho que eu tenho uma formação muito americana também, né, de cinematograficamente falando. Então, o Antes do Pôr do Sol, Antes do Amanhecer, tipo, eu adoro esses filmes, enfim, de relacionamento e de diálogo. Então quer dizer que 13 Sentimentos vem polêmica, se é comparado com o Short Bus. É que eu não posso falar muito do 13 Sentimentos, porque eu acho que tem a ver com, enfim, com as cenas de sexo, com o que o sexo representa no filme. Então, se eu falar um pouquinho mais dessas coisas agora, eu acabo dando um spoiler disso. É uma comédia romântica, uma dramédia romântica e uma comédia romântica gay, que também não é muito comum, então acho que tem queria trazer isso, né, trazer os elementos da comédia romântica mais pro universo gay, e pro universo gay, talvez, não sei se muito brasileiro, acho que é meio universal também, mas, sei lá, acho que as histórias, elas são muito de vivências do Brasil e de São Paulo, então acho que tem um recorte ali no filme nesse sentido, mas que também é universal, porque no fim das contas são histórias universais, mas eu acho que pode, assim, tem uma cena ali que talvez seja polêmica, assim. Você acha que desde Café com Leite muita coisa mudou na nossa sociedade? Muita coisa mudou, assim, pra muito melhor, porque antes a gente saía do armário, né, deu a sensação que a sociedade saiu do armário, assim, tipo, que a comunidade inteira saiu do armário. Antes as histórias eram saia do armário, algumas pessoas ficavam sabendo, e aí, assim, você vivia nesses mini núcleos de fora do armário, né, em que nem todo mundo sabia sobre você. E hoje em dia é isso, a sociedade, e eu acho que o audiovisual tem uma responsabilidade enorme nisso, enfim, além das lutas e da militância, eu acho que o audiovisual leva isso, porque pega as ideias que a militância desenvolve e transforma, empacota de um jeito que consegue para a sociedade, né? O papel das novelas, por exemplo. É gigantesco, assim, de você ter personagens gays nas novelas, que leva para um público gigantesco, assim. E tem muito a ver com visibilidade isso, eu acho. Porque o preconceito, ele tem a ver com a invisibilidade, né? Da própria palavra, né? Você não conhece então você cria um preconceito sobre o que são os gays, o que é a comunidade LGBT. E quando você começa a assistir histórias e você vê que aquelas pessoas são iguais a você, que não tem diferença, isso quebra, né? O preconceito, ele é meio destruído, assim, de alguma forma. E só sobra quem é muito preconceituoso mesmo, que aí, enfim, aí tem os outros aspectos, que pode ser religioso, ou cultural, ou até, assim, enfim, também é muito difícil gerações antigas que têm o preconceito enraizado conseguir, enfim, virar a chavinha. Mas eu acho que para uma geração nova que cresce com essas referências, cresce com essa visibilidade, sabendo que as pessoas gays existem, que as pessoas trans existem. É isso, é uma criança que sabe que isso existe, não tem por que em algum momento você sentir que aquilo é errado, né? Falar, essas pessoas, sempre cresci com elas, não tem, né? Tinha até, eu tava vendo um vídeo agora que saiu essa semana, que era uma mulher falando com os filhos e ela explicando que que os gays antes saíam do armário. É muito louco você pensar isso, assim, e aí as crianças não entendiam, mas por que você saiu do armário? Então é isso, é uma loucura, assim, e um conceito que a gente naturaliza também, a gente vai naturalizando essas questões que são problemáticas, e aí quando você vê uma nova geração falando sobre isso, e aí você fala, nossa, sair do armário é uma coisa doida mesmo, assim. Neste ano, seu curta Eu Não Quero Voltar Sozinho faz 14 anos, né? E naquela época, pouco se falava sobre sexualidade, PCDs, pessoas com deficiência, e principalmente homoafetividades. E de onde surgiu a ideia de contar essa história do personagem Leonardo há 14 anos atrás? Eu acho que quando eu pensei nesse personagem, tinha a ver com uma forma até de falar sobre nós gays e uma forma de explicar para as outras pessoas como aquilo era natural. E esse personagem, que era uma pessoa que nasceu cega, que nunca tinha visto um homem nem uma mulher, e ainda assim se descobria gay, era uma forma de falar, olha só como a nossa sexualidade vem de dentro da gente. Não vem do que a gente tá olhando, do que a gente está vendo, não vem de fora. Ela vem de dentro. Ela tá dentro da gente. Ninguém te ensina, ninguém te obriga ensina. a ser. Exatamente, é uma coisa que tá dentro de você. E eu acho que esse personagem, ele sintetizava isso, né? Veio daí essa ideia. E funciona muito, sim. Óbvio que, não, assim, é uma forma de contar essa história, mas porque a nossa sexualidade também tem a ver com os outros sentidos, né? Então, mas acho que era isso, assim, esse personagem, ele trazia
essa questão, assim, mostrava desse jeito, né? Eu acho que por ser uma pessoa PCD também, acho que as pessoas tinham um carinho maior por aquele personagem, né? Então, eles veem aquela pessoa, aí tem acho que acolhem aquele personagem e ao longo do filme ele vai se apaixonando pelo colega de classe. E também é uma forma de trazer o público para aquilo, porque é um personagem que eles gostam, e aí quando ele se apaixona, você tá do lado dele. Então isso era muito importante também. Tem essa construção que aí você coloca o público do lado do personagem antes dele se descobrir. Eu nem acho que ele se descobre gay ali, né? Não acho que não é o caso, mas dele se apaixonar, né? E aí quando ele tá apaixonado, você já tá com ele, você quer que ele seja feliz com aquela paixão. E eu acho que é isso também. E se você é preconceituoso, assim, em 2010, né? Também você já tava com ele. E é engraçado que são caminhos opostos do Café com Leite com o Eu Não Quero Voltar Sozinho nesse sentido. O Café com Leite começa com os dois caras na cama. E eu lembro que o filme estreou em Brasília e, assim, o silêncio naquela sala, quando começa, foi chocante. Em 2007. Festival de Cinema Brasileiro de Brasília. Que supostamente é um festival aberto. Assim, eu fiquei chocado, porque eu não achava que as pessoas se chocariam com aquilo. Porque, e aí começa aquilo, silêncio, e aí o filme vai indo e as pessoas dando risada. Tinha um riso nervoso, assim. O filme tem uns momentos engraçados. Assim, eu não imaginava, eu lembro que eu virei pra Diana na hora, que eu falei assim, gente, a gente fez uma comédia, a gente não sabe. Porque as pessoas estavam tão tensas, que era qualquer ceninha que abria pro humor, as pessoas riam, porque era tipo uma forma de extravasar. E o filme terminava com esse abraço e com ele ali acolhendo o irmão. Então acho que o filme também começava com esse choque e terminava de um jeito mais... Tô indo embora, mas eu digo assim, acolhia aquela família. E sofria quando ele ia embora, o namorado. Enquanto o Eu Não Quero Voltar Sozinho faz o caminho oposto, que é, a gente apresenta um personagem que a gente não sabe que ele é gay, a gente vai se apaixonando por ele, assim, vai acolhendo ele, vai gostando dele, quando vai ver ele tá apaixonado, você também tá lá. E foi estranho no Festival de Paulínia na época, que, tem um público um pouco mais conservador ali. Diferente de Brasília. E aí, quando chega no final e eles se beijam, é um choque, as pessoas ficam meio, assim, empolgadas e meio chocadas, porque é isso, eles estão torcendo pra ele, mas ao mesmo tempo tô torcendo pra esse casal gay, então gerava um pouquinho essa confusão ali dos sentimentos do espectador, né? Da sua geração de cineastas, eu acho que, realmente, repensando assim na época 2000, 2010, eram poucos filmes com a temática LGBT, nem só temática, mas com personagens, com né? personagens e narrativas, né? Eu não lembro agora, assim, da sua geração, né, que se formou em 2000, 2010. É que tem uma galera, tipo, o Luffy fazia os filmes ali também, o Rick Mastro também, ele era um pouco mais novo, eu acho, ou, enfim, não lembro agora, mas também fazia uns curtas com personagens gays também na época. Tinha uma galera fazendo, né, que é o pessoal do Mix Brasil ali, que é, enfim, nossos curtas no Mix Brasil naquela época. Eu acho que a questão do Café com Leite, do Eu Não Quero Voltar Sozinho, é que eles eram filmes eles conseguiam dialogar com um público maior. Eu acho que isso era o diferencial ali. Porque eles eram filmes meio pop. O Café com Leite menos, assim, também era, mas teve um efeito menor. O Eu Não Quero Voltar Sozinho, por ter ido parar na internet, no YouTube, muita gente viu o filme. E muitos adolescentes, muitos jovens, e aí o filme virou um fenômeno ali. São 9 milhões, né? Hoje, atualizado os no views. YouTube. Não sei se você acompanha mais, porque hoje estão 9 milhões no YouTube, acho que... É muita gente, assim, é um filme que não só no Brasil, assim. Quando a gente foi pro México, com Hoje Eu Quero Voltar Sozinho no festival, eles foram tratados como celebridades, era uma coisa assustadora. Tinha gente que falou assim, eu vim da cidade porque era em Guadalajara, eu vim da cidade do México, peguei um ônibus a noite inteira pra vir aqui. Tinha gente na frente do hotel, e quando a gente foi na saída da sessão, era aquelas cenas de, tipo, gente batendo no carro pra falar com eles, tirando foto. Era assim, foi muito engraçado, porque o curta foi muito sucesso no México, assim. Então, falando sobre, agora, o longa, aos 10 anos de Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, um dos filmes brasileiros mais vistos em todo o mundo, mais de 20, 30 países, né, que o filme foi lançado. A que você atribui esse sucesso nesses países, não só no Brasil? Você acha que é uma comprovação que ser jovem gay é universal? Eu acho que sim, acho que tem uma questão universal no filme, claramente, que a gente descobriu no curta também, que foi muito bom. Quando o curta começou a bombar, a gente falou, é isso, a gente acertou na história que a gente tá contando. Então isso deu uma segurança pra gente fazer o longa e apostar nessa ideia, né? Então isso foi muito bom, assim. O público gay que se identificava muito com o filme, que se via naquela história, se via representado muito claramente, e principalmente isso que eu falei na ideia de, olha, a sexualidade eu não escolho, ela vem dentro de mim. Então acho que o filme também servia como uma forma de contar para as pessoas sobre elas. Muita gente assim, o curta e o longo, os dois.
Muita gente escreve pra gente falando, eu usei o filme pra falar com os meus pais, ou o oposto. O filme servia como essa conexão, né? Entre você poder falar e sentir o terreno do outro, né? Então a gente sentiu isso nesse aspecto da sexualidade, mas tinha uma coisa universal que era a descoberta do primeiro amor. E isso que eu acho que foi o que tocou as pessoas de todas as idades do mundo inteiro, assim, porque a gente ouve assim isso, eu fui pro Japão e pessoas mais velhas também viam e gostavam do filme, entendeu? Tipo, é isso, uma outra sociedade, outra cultura, e se identificava. E sim, no mundo inteiro, nos Estados Unidos era a mesma coisa, cada público reagia um pouquinho diferente, mas no geral era isso, porque é um sentimento universal, que não era nem a descoberta da sexualidade, é a descoberta do primeiro amor. Acho que isso foi, e que acho que eu nem pensei, assim, claro que era ideia, mas eu não imaginava que isso era onde ia conectar com o público geral. E qual a importância de se retratar e falar sobre as pautas LGBTQIA+, e as interseccionalidades, considerando que vivemos uma sociedade tão diversa, mas extremamente desigual? Eu acho que, assim, a gente tá falando muito mais sobre isso hoje em dia, né? Eu acho que até, por exemplo, o Eu Não Quero Votar Sozinho, se fosse hoje, por exemplo, a gente tem um ator que não é cego fazendo o personagem, né? Acho que hoje talvez essa seria uma outra questão, a gente não, enfim, acho que teria um outro olhar, uma outra busca por isso, porque naquela época não estava se falando disso. Enfim, acho que tem isso, assim, essa transformação que eu acho que teve, assim, pegando nesse exemplo específico, mas ao mesmo tempo acho que é isso, as histórias são universais, né, no fim das contas, então também não é sobre um adolescente cego ali, né, apesar de ser, não é sobre aquela pessoa específica que tá vendo aquela história porque ela é deficiente visual, né? Não, aquela coisa específica daquela personagem, assim, eu acho que a história conta o que todo mundo tem em comum, né? E é esse lugar que eu gosto também, da gente pegar o que é universal e colocar personagens que não são a maioria e trazer histórias que todo mundo se identifica. Eu acho que é isso que eu gosto de fazer, assim. Agora sobre o curta Love Snaps, né? Você vem numa geração analógica, todos nós amantes 35-16, você pegou a transição pro digital. Qual a sua visão sobre essa nova geração que já cresce aprendendo a roteirizar suas histórias, divulga? Hoje, as crianças, os adolescentes já nascem produzindo conteúdo audiovisual. Qual a sua visão sobre esse contexto? Eu acho maravilhoso, eu acho que a gente já tá vendo e daqui a pouco a gente vai ver um pulo gigantesco na evolução de como a gente conta as histórias e tudo, porque era só quem tinha acesso à câmera que conseguia. Então a gente tinha um número limitado de histórias sendo contadas, era no recorte de classe, porque é isso, quem tinha acesso a isso, né? Geralmente eram os homens brancos, héteros, então acho que tinha esse lugar, as histórias eram contadas desse lugar, e hoje em dia isso acabou, não tem, assim. Um é quem tem talento, né? Porque assim, hoje em dia também é igual caneta, todo mundo tem acesso à caneta, mas quem sabe escrever, né? Quem consegue escrever um livro, quem consegue ter criatividade para escrever uma poesia. É isso, a gente está nesse lugar, né? Você descobre talentos novos que no passado não seriam descobertos, que não estariam fazendo cinema, não estariam contando suas histórias. Acho que isso a gente vê já nos últimos anos, essa transformação, né, desses olhares novos de pessoas que não tinham oportunidade de contar suas histórias, contando suas histórias, e acho que só vai crescer isso, assim, porque é isso, agora as pessoas já crescem com o celular, você aprende a editar, você aprende a editar, você saber isso, conhecer linguagem cinematográfica com 3, 4 anos de idade, é isso, imagina o pulo que é isso, né, na cinematografia, na qualidade das coisas, na experimentação, porque é isso, a gente vai começar a experimentar, a fazer filme, a minha geração, quando você tinha 18, 19 anos, com 4 anos você tá experimentando, você já tá lá, testando coisas, imagina o que você vai fazer quando você tiver 20, entendeu, tanto que você já sabe, o tanto que você entende, a possibilidade de experimentar enriquece muito, assim. O que esperar de 13 Sentimentos, que é o seu próximo filme a ser lançado agora em junho, que é uma produção sua, com a Diana Almeida e Fernando Sapelli, que é também a sua volta após os anos mais sombrios que vivemos politicamente. O que podemos esperar de 13 Sentimentos? Olha, é uma comédia, comédia-dramédia, a gente até agora não sabe definir exatamente, mas tá nesse universo da comédia-dramédia romântica, tem esses elementos desse gênero, só que gay, né? Então acho que não é tão típico, a gente não vê tantas comédias românticas gays. Então acho que acho que a graça do filme, assim, é ter isso. É isso, assim, a gente tinha muita dúvida se a gente ia conseguir fazer esse filme. Porque eu fiz 2 filmes, né? O Amanda e Caio e o 13 Sentimentos em um ano. O ano passado a gente filmou 13 Sentimentos e a gente acabou de filmar o Amanda e Caio agora em março. E eram 2 filmes que estavam com financiamento travado. A gente tinha dinheiro desde 2016 e eles estavam totalmente travados.
E aí chegou um momento ali, até em 2021, 2022, que os dinheiros começaram a ser destravados. E a gente falou, vamos fazer o filme. Então a gente começou a ter o dinheiro pra fazer o filme, mas eu tinha dúvida. Eu falava, se o Bolsonaro continuar presidente, eu não sei se eu quero fazer esse filme no Brasil. Eu não sei, porque eu não sei o que vai acontecer depois. Eu não sei o quanto, né? Era um sentimento de opressão mesmo, assim. Tinha umas questões específicas, né, enfim, não é de censura necessariamente, mas de tentativa de censura, que às vezes não é nem oficial, né, mas é essa censura, o sentimento que eu tinha, que é de não ter liberdade. Eu falava, medo de fazer um filme desse aqui, num país que tá virando autoritário nesse nível. Então tinha isso que vai te oprimindo, não objetivamente, né, mas subjetivamente, você vai ficando com medo. E pensando se faço ou não faço o filme. E aí quando a gente começou a ver que talvez ia dar certo, a gente falou, não, vamos tocar em frente. Mas foi isso, assim, o filme também tem esse respiro, esse alívio, essa nossa senhora, a gente pode ver uma comédia romântica. É isso aqui, que como eu ia criar uma história romântica, uma comédia romântica num país autoritário, assim, não tem espaço, vira uma coisa meio, né, a gente tava nesse lugar do medo, da opressão, e tipo, o filme parecia bizarro, assim, pareceria bizarro nesse país. E quando a gente ganha, tipo, tem essa liberdade, a gente pode voltar a respirar. E eu acho que esse filme cabe nesse lugar, assim. Então, pra mim também é um filme leve, um filme que traz uma esperança de poder falar desses temas sem ter medo, sem ter... Que foi o que eu sempre quis fazer, né? Desde 2007, onde poderia ter mais medo, não no nível que a gente teve nos últimos anos, mas do preconceito, de ter que, enfim, enfrentar certas questões, deu essa liberdade de novo, de falar, não, a gente pode contar essas histórias, esse país é de todo mundo, assim, sabe? É deles também, porque quando a gente ganha, a gente não tá oprimindo ninguém, tipo, eles podem continuar existindo, vivendo, amando, ninguém tá oprimindo o outro lado, só que a gente também pode, né? É um país de fato de 100% dos brasileiros, todo mundo pode ser feliz nesse país, por isso que a gente briga, né? Não é pra oprimir o outro, é pra liberdade de realmente todo mundo, não a liberdade que eles adoram falar que querem, mas que é só pra eles, né? Não é pra todo mundo. Agora sobre Amanda e Caio, né? Você comentou que eu acho que você traz sempre novidades, novos elementos e você sempre tá ali na frente das outras produções, né? Amanda e Caio é um filme que conta com um elenco 100% trans, de pessoas trans. Quais foram os desafios e a importância de fazer um filme como Amanda e Caio? Quando foi concebido? Um governo, né? Ele problemático. Na verdade, agora, ele foi concebido antes de tudo isso. Esse é um filme... Ele tinha um roteiro, a gente ia filmar Amanda e Caio em 2017. E a gente teve um problema de financiamento ali. Aí a gente ia filmar, a gente chegou a fazer problema de retaliação? Não. A escolha foi que não... Não, foi um problema de edital que deu errado, a gente perdeu o edital. Sim, foi uma coisa meio burocrática ali. E aí a gente falou, bom, então vamos inscrever no próximo edital, que era 2016. E foi quando começou tudo a desandar. E aí a gente chegou a fazer o teste de elenco, que foi lá que o Gabriel Lodge e a Alice Marconi, que eu conheci eles. E a gente meio fechou o elenco ali. Já filmar. Tanto que eu falo da trilogia, que a gente vai falar depois, mas a trilogia, a Amanda e Caio vem antes. Narrativamente, na trilogia, o Amanda e Caio ele tá no meio. O 300 Sentimentos vem depois. Então o roteiro era daquela época. É pré todo o caos que a gente viveu. Só que era um roteiro muito preso nas questões trans. Então tinha uma questão de nome social, tinha uma questão de algumas pessoas não saberem que os personagens eram trans, tinha uma transfobia da mãe do Caio. Tinha todas essas questões que ali faziam mais sentido, porque eram questões que a gente tava discutindo. E aí nesses últimos 8 anos, desde que isso tudo aconteceu, desde que o roteiro existia, sim, a questão trans foi a que mais mudou, eu acho, dentro do universo LGBT. Acho que a que mais teve uma evolução, assim, das questões, da temática e até das questões sociais, no sentido, tipo, nome social. Foi resolvido, as pessoas vão lá e pronto, não é mais uma questão, não tem uma dificuldade, uma burocracia, assim. Tem uma outra, assim, mas é muito mais fácil. E que no filme tinha uma questão do nome social ali que não estava resolvido. Então, teve isso. Então, a gente teve que lidar com essa questão de trazer um tema que evoluiu muito. E aí, quando a gente resolveu filmar agora, eu sentei com a Alice e falei, vamos reescrever o roteiro inteiro. Porque não é mais aquela história. Não dá pra ser mais aquela história. O Gabriel também falava, gente, não dá mais pra ser isso, assim, não tem como. E a Alice também foi... Quando eu conheci ela lá, no teste de elenco do Amanda e Caio, e aí logo depois eu fui fazer a série Todos Nós na HBO. Foi quando começou a dar errado o Amanda e Caio. Então eu comecei a fazer a série também naquela época. Foi até por conta de ter dado errado o Amanda e Caio que eu consegui fazer o Todos Nós. E aí eu chamei ela pra ajudar a escrever o roteiro, porque
tinha essa temática de pessoas não binárias na série, tinha a questão trans também ali, aí ela veio e também colaborou um pouco ali, e aí também começou a escrever um monte de outras, enfim, virou roteirista de muitas outras séries também. Então, quando a gente chegou agora nesse momento de repensar o roteiro, foi muito legal também, a gente sentou e ficou repensando tudo. E o filme virou outra coisa. Eu acho que, assim, agora que a gente conseguiu fazer, porque a gente tinha um deadline também pra filmar. Tinha que ser muito rápido. Então a gente reescreveu esse roteiro em 3 meses. Então foi um desafio, assim, pra gente ali, porque a gente tinha uma história que não fazia mais sentido, mas a gente queria manter os personagens. Então foi uma loucura, assim, uma tensão e uma pressão de falar, meu Deus, depois ficou 8 anos com esse roteiro e agora a gente tem que reescrever ele correndo. E ao mesmo tempo a gente tirou todas as questões, assim, tudo que o Eu Não Quero Votar Sozinho, que o Café com Leite eu fazia com a questão gay, que era, não vamos falar sobre ser gay. A gente conseguiu fazer, acho que por conta desse tempo todo que passou, a gente conseguiu fazer um filme que não fala das questões trans. Não fala. É um filme sobre um casal se separando. E o fato deles serem um casal trans tem algumas questões que são específicas a eles, mas não é a questão principal, como era no roteiro anterior, que tinha que enfrentar a transfobia, que tinha que enfrentar a questão do nome social. Não tem mais nada daquilo. É um casal se separando como qualquer outro. Como é dividir o roteiro e criação com a cantora, multiartista Alice Marconi? Gente, foi incrível. E foi muito... E assim, e pra fazer esse roteiro nessa velocidade que a gente fez, foi muito bom estar em parceria, né? Que acho que ela trazia muita coisas do universo T, né? Então, ela trazia essa representatividade ali. Então, isso é essencial, né? Mas a gente tinha muito a ver também. Acho que as nossas piadas, o nosso tom, o nosso humor era muito igual, assim. Na verdade, escreveu versões anteriores entre 2016 e agora. Teve uma vez que a gente parou pra escrever uma versão, e aí foi muito legal, que ali eu senti uma conexão ali de tom, porque é muito difícil, assim, você escrever o roteiro é uma coisa muito pessoal. Se tem uma pessoa que não combina com você ali, é muito difícil. E a gente, assim, teve 2 semanas ali que a gente tava pra escrever, assim, eu escrevi uma versão, mandava pra ela. No dia seguinte ela revisava, reescrevia os comentários e me mandava. Eu reescrevia no dia seguinte. Foi uma semana, assim, tinha versões novas todos os dias, porque a gente tava nessa troca, assim. Eu acho que a questão trans hoje, assim, é muito, por mais que acho que tenha tido uma evolução gigantesca na sociedade, de visibilidade, tudo, por outro lado ainda enfrenta muita questão, né? Eu acho que o universo gay, assim, tem uma aceitação infinitamente maior, né? Mesmo com tudo que aconteceu nos últimos anos, assim, da pressão e tal, eu acho que ainda assim a questão gay tá num outro lugar que é quase que não volta mais, assim, porque tem muito gay conservador, tem gay que vota no Bolsonaro, então é isso, assim, tá inserido na sociedade, né? A homossexualidade, que foi, acho que o que a gente lutou pra isso, pra que tivesse gay em tudo quanto é lugar. Então eu acho que é um lugar que, assim, eu acredito que tudo pode voltar atrás, né? Assim, e essas pessoas gays conservadoras vão se arrepender. Mas eu acho que a gente tendo pilares gays em todos os lugares, é mais difícil de você derrubar esse lugar. E eu acho que pra pessoas trans ainda tem muita luta, ainda tem que enfrentar muito, muito conservadorismo, assim. Daniel, muito obrigado pela nossa conversa, pela sua presença de novo. Obrigado a vocês, eu tô muito feliz aqui de ter participado aqui. E aproveito pra falar que o filme 13 Sentimentos estreia agora 13 de junho nos cinemas e espero vocês lá. E alguma previsão pra Amanda e Caio? Amanda e Caio, a gente estreia no ano que vem. A ideia é, a gente tá montando o filme agora, e a ideia é, daqui a um ano, tá nos cinemas também. Você acabou de ouvir o podcast do Gay Blog, o seu canal de entretenimento e empoderamento. O Gay Blog tem apoio da Scruff e o nosso editor-chefe é o Vinícius Yamada. Este episódio conta com a edição de som de Daniel Bayer e foi gravado nos estúdios da agência de podcast. Eu sou Maurício Quino e nos vemos no próximo episódio. Até lá!